Prefeitos de mais de 2.000 cidades pedem ajuda ao governo diante do avanço dos casos de Covid-19. E você vai ver também. Pelo menos 7 estados brasileiros já registraram casos de pacientes com infecção simultânea por influenza e coronavírus. A venda de veículos novos cresce 3% em 2021, com reação do setor no último mês do ano. O Ministério da Saúde lança o programa Cuida Mais Brasil, que vai ampliar o atendimento médico a mães e crianças, com recursos de 194 milhões de reais. Biden chama Trump de ameaça à democracia em aniversário de 1 ano do ataque ao Capitólio dos Estados Unidos. E ainda, uma jovem médica que definiu como meta para 2022 ser voluntária na África, cuidando de pessoas em situação de extrema pobreza. Agora, no Jornal das 18 horas. Olá, boa noite. Para enfrentar o aumento dos casos de coronavírus e influenza no Brasil, um grupo de mais de 2.000 prefeitos enviou um ofício ao Ministério da Saúde solicitando apoio da pasta na estruturação do atendimento ambulatorial, compra de testes rápidos de Covid e de remédios antigripais, atualmente em falta em várias cidades do país. O documento foi encaminhado pelo Conectar, consórcio criado na pandemia para a compra de vacinas e que hoje atua em outras frentes da saúde pública. As mais de 2.000 cidades que fazem parte do grupo respondem por uma população de cerca de 150 milhões de pessoas, equivalente a 65% do território nacional. E pelo menos 7 estados brasileiros já registraram casos de pacientes com infecção simultânea por influenza e coronavírus. O fenômeno foi apelidado de flurona e já vem causando preocupação em muita gente. Nossa equipe de reportagem consultou um especialista para explicar como acontece a co-infecção e quais são os riscos. Para a comunidade científica, a dupla infecção não é surpresa. Os especialistas da área médica já esperavam que o fenômeno pudesse acontecer. E o motivo é que o Brasil enfrenta 2 pandemias simultâneas, do vírus influenza e do coronavírus. E ambos podem atacar o organismo de uma pessoa ao mesmo tempo. Daí, inclusive, surgiu o apelido flurona, que é uma junção de flow, que é gripe em inglês, e rona, que vem de corona. Sendo o coronavírus o vírus predominante agora, é esperado, então, que quando você tiver mais de um vírus, muitas vezes tem associação do corona com outro vírus. Como o Brasil está enfrentando uma epidemia de influenza, não era de se espantar que em algum momento a gente encontrasse também a associação do influenza e do corona ao mesmo tempo. Nós estamos aí com as variantes, com a Omicron, que é altamente transmissível, né, da Covid-19, e a Darwin, né, da influenza. Então, infelizmente, essa mistura aí não está sendo muito boa para nós, né? Vem sobrecarregando a todos, muitas pessoas gripadas, felizmente com sintomas leves na sua grande maioria. O termo flurona foi usado pela primeira vez em Israel, quando o primeiro caso de infecção simultânea foi detectado. No Brasil, pelo menos 7 estados já registraram pacientes que testaram positivo para a influenza e o coronavírus ao mesmo tempo. Só em São Paulo, 110 pessoas estão nessa condição. E o aumento desses casos já coloca as autoridades em alerta e tem causado bastante insegurança entre a população. A principal dúvida é: essa dupla contaminação aumenta o risco de internações e até de mortes? Bom, segundo especialistas, não há comprovação desse perigo. O que vai determinar a gravidade da situação é a condição do paciente. Pessoas idosas e com comorbidades devem ter atenção redobrada. A discussão, e essa é uma discussão médica, é se você ter 2 vírus ao mesmo tempo pode ter uma evolução pior do que ter somente um vírus. Se os dois eles podem juntar os efeitos ruins de um e de outro, piorando a evolução clínica do paciente. Né? Com uma experiência ainda pequena em relação à associação de corona e influenza, porque isso está acontecendo mais agora, a sensação é que não, a gente não está vendo uma evolução pior nesses 2 vírus.
e da experiência que a gente tem, principalmente em crianças, onde é mais comum fazer os testes que pesquisam os vários vírus respiratórios, combinações de outros vírus parecem também não representar um risco adicional. E essas duas cepas aparentemente contaminam muito mais, mas também com sintomas menos graves, né? Então, o que nós temos observado é isso, comorbidades, né? Então, pessoas com comorbidades, hipertensão, diabetes, obesidade e idosos imunossuprimidos têm uma tendência a agravar o quadro mais, né? Entrando numa síndrome respiratória aguda muitas vezes. A população em geral, que tem uma boa saúde, tem desenvolvido sintomas mais leves. É importante lembrar que os dois vírus são respiratórios e as medidas de prevenção continuam sendo as mesmas. O uso de máscaras, distanciamento social, higienização das mãos e, claro, a vacinação. A primeira coisa que eu acho que é fundamental é as vacinas, elas trazem um benefício enorme para a sociedade. Hoje, o número menor de óbitos que a gente vê em relação ao Covid são nitidamente decorrentes das vacinas. Isso também já foi provado que as vacinas da gripe, na população mais vulnerável, são fundamentais para diminuir os casos graves. Então, vacinação é algo que sempre vai existir. O principal sempre será a prevenção. Então, o uso de máscara é imprescindível. Em todos os locais que você vá, no seu local aberto, se está num parque, numa praia, distante de pessoas, tudo bem, não usar máscara. Mas em qualquer lugar que você caminhe, que tenha pessoas próximas, fique de máscara, tome cuidado, porque esse é o principal foco de transmissão, é o respiratório, mas também a manipulação. Se você colocar a mão no rosto, na boca, estiver contaminado, você também vai desenvolver a gripe. Então, cuidado com a manipulação, lavar as mãos sempre, água e sabão, uso de álcool em gel, o distanciamento. Precisamos manter a resiliência emocional, a força emocional para lidar com todas essas dificuldades de momento que nós estamos passando, mas isso é imprescindível. Ninguém pode abrir mão desses cuidados nesse momento, ou a situação vai ficar muito mais difícil do que a gente tem acompanhado. E as cidades do Rio de Janeiro e Belo Horizonte, além do estado de São Paulo, já se movimentam para iniciar a vacinação contra a Covid-19 de crianças entre 5 e 11 anos de idade. O prefeito Eduardo Paes divulgou as datas para a vacinação de crianças na cidade do Rio de Janeiro. A imunização começa na segunda-feira, dia 17 de janeiro, com as meninas de 11 anos. Meninas e meninos serão vacinados em ordem de idade até chegar aos 5 anos. O imunizante que será aplicado será o da Pfizer, único autorizado até o momento pela Anvisa. A ideia é que as crianças com idade entre 11 e 5 anos tomem a primeira dose no prazo de 1 mês a partir do começo da campanha de vacinação na cidade. A imunização infantil ocorrerá com um intervalo de 8 semanas. O calendário vai até o dia 9 de fevereiro. Já em Belo Horizonte, a prefeitura prevê vacinar 193 mil crianças com idades entre 5 e 11 anos, e aguarda o recebimento das doses no Ministério da Saúde. Caso a capital seja contemplada com as doses necessárias, será possível vacinar todas as crianças em até 7 dias, anunciou a Secretaria Municipal de Saúde. A vacinação será realizada em conjunto com os demais públicos, que vão receber a dose de reforço. Mas se o cenário de distribuição de doses for inferior ao quantitativo necessário, as crianças serão convocadas de forma escalonada. No estado de São Paulo, o panorama é o mesmo da capital mineira. O governo do estado anunciou que está pronto para iniciar a vacinação desta faixa etária contra a Covid-19. A capacidade de imunização estadual permite que todas as 4.300.000 crianças com idades entre 5 e 11 anos tomem pelo menos uma dose em no máximo 3 semanas. A capacidade da vacinação infantil em São Paulo é de cerca de 250.000 crianças por dia. E o Brasil dá um novo salto e registra mais de 27 mil novos casos de Covid-19 em um dia. A média móvel fica em mais de 12 mil confirmações diárias. Em 24 horas, o Brasil registrou mais 129 mortes por Covid-19. Agora são 619.513 vítimas da doença desde o início da pandemia. Também foram confirmados mais 27.267 novos casos de infecção por coronavírus de um dia para o outro. Mais de 22.351.000 diagnósticos já foram confirmados para a doença. A média móvel de mortes está em 99 vítimas.
segue abaixo de 200 pelo 32º dia seguido. A curva apresenta tendência de estabilidade. A média móvel de casos indica 12.467 registros diários. Agora apresenta tendência de alta, com uma variação de 318% em relação a 2 semanas. No mapa da evolução da doença por regiões, hoje 6 estados indicaram alta: Bahia, Ceará, Mato Grosso, Pernambuco, Rio de Janeiro e Sergipe. Outros 9 estados estão em estabilidade: Acre, Amazonas, Goiás, Pará, Paraná, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. 12 unidades da federação apresentaram queda: Alagoas, Amapá, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Roraima. E a primeira morte pela variante Ômicron no Brasil foi registrada em Goiás. A vítima era um homem de 68 anos. Segundo a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, ele era hipertenso, portador de doença pulmonar crônica e já havia tomado 3 doses da vacina contra a Covid. Mais de 333 milhões e 600 mil doses de vacinas contra a Covid já foram aplicadas em todo o país. Segundo o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais de saúde, mais de 161 milhões e 543 mil pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa 75,73% da população, enquanto mais de 143 milhões e 882 mil brasileiros tomaram a segunda dose, o que representa 67,45% da população. E a dose de reforço já foi aplicada em mais de 28 milhões e 229 mil pessoas, 13,23% dos brasileiros. Usar máscara durante exercícios físicos não afeta a respiração. A conclusão é de um estudo feito com homens e mulheres, divulgado nesta semana pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Quem nunca ouviu dizer que usar máscara durante a prática de exercícios dificulta a respiração? Mas um estudo conduzido por pesquisadores da Faculdade de Medicina da USP mostra o contrário. A pesquisa contou com a participação de 17 homens e 18 mulheres saudáveis, com e sem máscaras de tecido de 3 camadas, que voluntariamente realizaram testes ergoespirométricos em diferentes intensidades em uma esteira que mede as respostas cardiopulmonares por meio de gases expirados e inspirados durante a corrida. Os cientistas avaliaram, entre outras coisas, o consumo e a saturação de oxigênio, a capacidade respiratória e o funcionamento cardiovascular. A conclusão foi que as perturbações provocadas pela máscara são muito pequenas. Embora possa causar desconforto, o uso do item de proteção contra a Covid-19 não interfere nos padrões de respiração e fisiologia cardiovascular. Portanto, não pode ser usado como desculpa para o sedentarismo. Estamos de volta. O Ministério da Saúde lançou o programa Cuida Mais Brasil, que vai destinar 194 milhões de reais do orçamento da pasta para a inserção de pediatras e ginecologistas obstetras nas equipes de atenção primária à saúde do SUS. Os números apresentados pelo Ministério mostram que há atualmente 5.700 pediatras alocados na atenção primária à saúde em todo o Brasil. Mais da metade deles, cerca de 3.000, estão concentrados em apenas 2 estados, São Paulo e Minas Gerais. Enquanto isso, estados do Nordeste, como Pernambuco e Paraíba, e do Norte, como Roraima e Acre, possuem menos de 10 pediatras para atender todo o seu território. O cenário se repete no caso dos ginecologistas obstetras. Em Roraima, por exemplo, há apenas um profissional disponível para atendimento. A Secretaria de Atenção Primária à Saúde destaca que essa desigualdade explica os discrepantes índices de mortalidade materna e infantil,
que são maiores nos estados com menos pediatras e ginecologistas obstetras. O objetivo do programa é justamente reduzir essa desigualdade, direcionando recursos para que os municípios mais carentes possam aprimorar o serviço prestado a gestantes e crianças. O dólar fechou em queda nesta quinta-feira com a divulgação da ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, que mostrou postura mais dura das autoridades americanas em relação à inflação. A moeda norte-americana recuou 0,65% e encerrou o dia cotada a R$ 5,679 na venda. E a venda de veículos novos cresceu 3% em 2021, com reação do setor no último mês do ano. O balanço foi divulgado hoje pela Fenabrave. 2.120.000 veículos novos foram emplacados em 2021, apenas 3% a mais na comparação com o ano anterior. O balanço divulgado pela Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores mostra um crescimento tímido, inferior às expectativas do mercado. E o resultado poderia ter sido pior. Foi a reação do setor em dezembro passado que contribuiu para o ano fechar com leve alta. No último mês de 2021, as vendas cresceram quase 20% frente ao mês de novembro. Com a escassez mundial de componentes eletrônicos, as montadoras tiveram de reduzir a produção e a oferta de carros nas concessionárias caiu. Segundo a Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos, 300.000 unidades deixaram de ser produzidas. Com isso, o segmento de carros de passeio e utilitários leves foi o mais comprometido. Já a indústria de caminhões, que depende menos de produtos eletrônicos, foi a menos afetada. E o Detran de São Paulo mudou o prazo para o licenciamento de veículos em 2022. O limite para o pagamento, que começava em abril para carros com placas final 1, seguia em maio com placas final 2 e assim sucessivamente. Agora começa em julho e termina em dezembro. Com isso, até outubro, o licenciamento será feito com 2 finais de placa por mês. A taxa também sofreu alteração, com alta de 46,45% para veículos usados e 9,9% para os novos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu hoje que não permitirá que ninguém coloque um punhal na garganta da democracia americana após acusar o antecessor de ter tentado impedir a transferência pacífica do poder em 6 de janeiro do ano passado, no ataque ao Capitólio. Donald Trump rebateu o discurso e acusou o democrata de teatro político. Em nome do republicano, houve golpes com barras de ferro contra policiais e agressores vestidos com roupas de combate. Biden ainda alertou no discurso desta quinta-feira que a democracia no país continuava em risco e advertiu para o perigo de normalizar a violência política. Pela primeira vez em nossa história, um presidente não apenas perdeu uma eleição, mas tentou impedir a transferência pacífica do poder quando uma multidão violenta violou o Capitólio. Eles falharam. Neste aniversário da invasão, devemos garantir que esse tipo de ataque nunca ocorra novamente. Sem citar o nome de Trump, Biden prometeu que não permitirá que ninguém coloque um punhal na garganta da democracia americana. Esta é a verdade. O ex-presidente dos Estados Unidos da América criou e espalhou uma teia de mentiras sobre as eleições de 2020. Ele fez isso porque valoriza o poder sobre os princípios, porque vê o próprio interesse como mais importante do que o interesse do país, o interesse da América. Para Biden, os Estados Unidos e o resto do mundo travam uma batalha entre a democracia e o autoritarismo. Não era um grupo de turistas, foi uma insurreição armada. Eles não estavam procurando defender a vontade do povo, eles queriam negar a vontade do povo. Os invasores não queriam defender uma eleição livre e justa, queriam derrubar um pleito democrático. Não queriam salvar a América, queriam subverter a Constituição. Trump respondeu ao discurso de Biden, acusando o presidente democrata de fazer teatro político. Em nota, o republicano afirmou que Biden tinha usado o nome dele para dividir ainda mais a América.
Uma nevasca incomum cobriu de branco hoje a capital japonesa, Tóquio. Os moradores saíram com guarda-chuvas e tiveram que empurrar bicicletas quando a neve começou a cair. A Agência Meteorológica do Japão prevê que até 10 centímetros de neve podem cair em 12 horas. O órgão emitiu um alerta para Tóquio em função do fenômeno pela primeira vez desde 2018 e alertou sobre possíveis interrupções no tráfego. A nevasca forçou o cancelamento de 66 voos locais de partida e 53 voos de chegada no aeroporto da capital japonesa. Nenhuma decolagem com destino ao exterior foi cancelada. Moradores relataram que o fenômeno é incomum na ilha, enquanto outros flagravam um momento com fotos. A agência climática aconselhou a população a tomar precauções no centro de Tóquio. Vamos conhecer agora uma jovem médica que definiu como meta para 2022 ser voluntária na África, cuidando de pessoas em situação de extrema pobreza. Isabelle Pedreira tem apenas 28 anos. Formada em medicina, tem um objetivo bem claro: ser voluntária, usar a profissão para ajudar outras pessoas. Eu acredito que o mundo não é aquilo que a gente percebe dele, é muito maior do que isso. E às vezes a gente vive numa bolha e acha que o mundo inteiro é daquele jeito. Mas eu comecei a olhar para as pessoas que moravam em situações de vulnerabilidade, né? E lá naquele país africano, em Guiné-Bissau, onde eu estive 3 vezes, eu fui convidada a primeira vez para ir e eu fui para ter uma experiência. Só que lá eu encontrei um propósito. E aí eu voltei outras vezes e agora eu vou ficar por um período maior. Em 2018, foi convidada para o trabalho voluntário na África durante um mês, no período de férias. Se identificou e voltou nos anos seguintes, 2019 e 2020, também no recesso universitário. Em Guiné-Bissau, um dos países mais pobres do mundo, se deparou com a triste realidade das pessoas que vivem e sobrevivem neste lugar. O que me chamou a atenção nessa experiência foi ver a vulnerabilidade de alguém que era tão humano quanto eu, alguém que também ama, que também é amado, e ver aquelas crianças, muitas vezes sem chinelo, né? Muitas vezes sem roupa, sentando no chão, brincando junto com porcos, né? E muitas vezes ali na África, a gente estava andando, ia tomar um gole de água na minha garrafinha e apareciam 10, 20, 30, 50 crianças pedindo a mesma água que eu estava tomando. Eu comecei a perceber que na minha abundância que eu tenho aqui no Brasil, eu posso abençoar outras pessoas também. Primeiro ela me chamou para uma reunião familiar, né? E foi muito engraçado porque eu estava preocupada sem saber o que seria essa reunião. E ela colocou ali o desejo dela, mostrou um vídeo da missão. E me tocou muito, assim, quando eu vi as imagens daquelas pessoas ali, muito simples, né, sem condições que a gente não consegue nem imaginar, assim, condições mínimas mesmo de vida. E como médica, né, ela se tornou, eu sabia que ela ia querer realmente ajudar o próximo, né, e ela sempre foi muito interessada nas pessoas, sempre cuidou das pessoas. E assim, eu agradeci a Deus da minha filha ser uma pessoa maravilhosa que está querendo fazer o bem para o outro, né? Eu acho que é uma realização como mãe. Depois de convencer a família, Isabelle sabe que tem outro desafio. Em Benin, existe a preocupação com a malária, doença endêmica no país. Como voluntária, além de atuar como médica, vai ajudar na instalação e manutenção de uma escola. Apenas 30% das mulheres neste país são alfabetizadas. Nós precisamos trabalhar com elas a dignidade da vida humana. Por ser um país predominantemente animista e também islâmico, nós temos uma cultura machista bem incrustada. Nós não vamos lá para mudar a cultura, nós respeitamos e entendemos que isso é milenar, mas nós podemos dar a elas perspectivas de vida, como trabalho, como ensiná-las a fazer algum trabalho, como ensiná-las a não andar sozinhas nas ruas e ensiná-las que não é normal ser molestada, que se uma criança acontece isso, ela pode contar para a mãe dela, ela pode compartilhar e entender que isso não é normal, entende? Então, nós tentamos desenvolver o respeito e a valorização da vida humana. Um grande exemplo para a Isabelle, parabéns.
E o Jornal das 18 horas termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as reportagens desta edição, é só acompanhar o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau!